para auxiliar as dificuldades do estômago no Timóteo. Foi orientado isso, mas você tem problema no estômago e precisa se apropriar dessa palavra para dizer que também precisa beber o álcool? Não, gente. Deus tem nos dado o omeprazol, Deus tem nos dado outras medicações que nós podemos fazer uso e viver de acordo com aquilo que a palavra determinou que nós vivamos. E eu louvo ao Senhor porque Deus tem sustentado uma igreja de pé, santa, incorruptível, uma igreja que aguarda a vinda do Senhor Jesus, e essa igreja está reunida nessa noite, nessa casa espiritual, pronto para dizer não ao mundo, não ao pecado, e dizer eu sou o representante do céu aqui na terra. Esse homem conflituoso causou muitos problemas, porque tem pessoas que têm prazer em pisar em outra pessoa, tem prazer de humilhar outras pessoas, de diminuir outra pessoa. Imagino tendo posse, tendo dinheiro, tendo recurso e sendo o chefe. As dificuldades que Abigail enfrentou. Mas a Bíblia, antes de ressaltar a sua beleza física, declara que ela é uma mulher inteligente. E as suas atitudes mostram alguns atributos que eu quero citar rapidamente nessa noite, nesse lugar. Nós aprendemos que na vida de Abigail, o seu caráter é evidenciado com 5 virtudes. A primeira dela, a sabedoria. A segunda, a coragem. A terceira, a humildade. A quarta, a bondade. E a quinta, a prudência. Precisamos entender que quando situações conflituosas se apresentam em nossa vida, eu não tenho que gritar, berrar e perder o controle. Eu preciso entender que há um Deus do céu que está pronto para me capacitar, me nutrir de novas armas espirituais para vencer quaisquer ataques físicos ou espirituais que eu esteja enfrentando. Abigail, ela mostra na prática, na sua essência, o que é ter o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22, a terceira citação do fruto é a paz. E nós precisamos entender que a igreja, ela é identificada na sua saudação como a paz do Senhor. E eu declaro muitas das vezes algo que eu nem entendo o que eu estou declarando. Porque ter paz é enfrentar dias de guerra e continuar com a mesma essência. É enfrentar pessoas malignas e satânicas e não perder o controle e a essência. É enfrentar nãos, aleluia, é enfrentar dias de dores, de enfermidade, aleluia, dias de portas fechadas, dias, aleluia, que o dinheiro falta, que não tem a carne na mesa. A gente tem que pensar em um plano B para colocar algo, aleluia, que alegre a nossa casa, a nossa família. Nessa noite, aleluia, o Senhor me traz aqui para dizer que você não vai perder a tua essência, a sua identidade, em meio aos ataques que você tem sofrido. Deus está levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, prontos para evidenciar o fruto da paz. Porque quem tem paz trabalha para a promoção da paz. Não é apenas a paz que eu tenho, é a paz que eu te dou. Então é chegar em lugares que você percebe que o clima está estranho e dizer: esse território está recebendo Deus que habita na minha vida. E Satanás e seus demônios têm que bater em retirada. Precisamos entender que nós temos autoridade. Autoridade. Eu iniciei a minha fala dizendo, aleluia, que essa igreja tem uma responsabilidade geográfica no município de São José dos Campos, no bairro da Cerejeira, porque Deus plantou
sims. E isso não pode te abalar, não pode te enfraquecer, não pode te desanimar, porque Deus vai te dar estratégia para bater em outras portas que vão dizer sim, que vão se abrir, que vão estender a mão. Então levante-se como representante à altura daquilo que você carrega. Às vezes nos amedrontamos, gente. Às vezes o grito lá de fora tem mais poder do que o Deus que está aqui dentro. Olhamos tanto para o problema, para o conflito, e esquecemos que o Deus que resolve o problema habita dentro de mim e de você. Ou você pensa que é fácil enfrentar uma casa de recuperação masculina, de estar ao lado do meu pai, que desafia minha fé todos os dias, que em meio a um processo de compra da instituição, que ainda falta 300 e poucos mil reais, o Espírito Santo incomoda ele num trabalho evangelístico. Amanhã nós faremos outro, no município de Tremembé. No meio da evangelização ele encontra uma casa que não tinha porta, não tem janela. Na verdade, na imagem eu não estava, parecia ruínas e não uma casa. Não parecia uma casa, de verdade. Parecia ruína. Alguns pedaços de alvenaria erguido, pedaços cobertos e outros descobertos, e outras áreas totalmente destruídas do que se declarava ser a casa. Quando ele olha para aquela situação, ele esquece que ele precisa juntar 300 e poucos mil reais. E ele diz: essa família tem mais urgência do que eu. E eu preciso ajudá-los. Na ótica humana, gente, isso é loucura. Loucura. Porque a sabedoria vai te orientar a juntar o pouquinho que você tem, porque mês que vem você tem que pagar 42.700 reais da parcela da compra da instituição. E a fé te diz: o Deus que vai dar os 42.700 é o mesmo Deus que vai mandar o tijolo, o cimento, a pedra, o ferro, e todos os materiais necessários. E aí ele só vai voltar e diz: não vou parar a construção, porque o Supremo Tribunal de Justiça disse que nós ganhamos a liminar, temos direito de preferência de compra e determinou o valor da parcela. Eu não vou parar de construir essa casa. O juiz falou na segunda-feira, na quinta-feira, meu pai estava indo no local para medir o lugar e ver a quantidade de material que precisavam comprar. E no sábado estava demolindo aqueles restos que estavam de pé. Em 6 dias de obra, eles já fizeram a sapata de tudo, a fundação da casa, já demarcaram cada cômodo e já estão erguendo os tijolos das paredes. Vocês vão poder acompanhar no Instagram da comunidade. E aí a gente olha e diz: ótica humana seria economizar e juntar para pagar a parcela. A ótica do céu, que é o nível que Deus deseja te levar e te conduzir, é dizer: vai sobrar para a parcela e vai ter para a obra. O Deus que nós servimos tem recursos ilimitados. Nós, às vezes, limitamos o poder do Deus que nós servimos. Temos mais medo do grito do demônio do que da proteção do Altíssimo. Abigail tomou ciência, gente. Eu já estou correndo, até porque dentro do meu coração eu falei: eu vou falar uns 10 minutos hoje, porque eu estou tossindo muito. Eu falei para Michelle, eu tomei chuva na hora do ato profético, começou a chover e eu não parei de orar. E aí eu falei assim: não, eu vou embora porque eu tenho que pegar a estrada, eu tenho que chegar em São José umas 3 horas da tarde. E a pastora Helena falou assim: não, fica mais um pouquinho, ora por mim. E eu fiquei, orei, obedeci, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu orei, e quando eu saí, eu pensei que fosse chegar 3 horas da tarde, cheguei 7 horas da noite na minha casa. Mas Deus foi glorificado, que eu estou de pé, estou viva, estou com posse, mas estou respirando. E amanhã eu vou estar no evangelismo em Taubaté, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí nós olhamos para essa palavra, já correndo um pouquinho,
aprendemos que o touro Nabal, porque é o significado do seu nome, touro, ele toma ciência através de seus servos, ou melhor, dos servos de Davi. Eu falei que no início da história, naquele período, existia fome, havia muitos assaltos, muitas depredações e destruições patrimoniais. Nesse período, um grupo de soldados de Davi protegem o Monte Carmelo, onde todos os animais e rebanhos de Nabal subiam para se alimentar. E aí, no momento de precariedade, de fome, eles vão até Nabal, por ordem de Davi, pedir um pouco de comida, de água. Nabal, ao tomar ciência da necessidade de sobrevivência daquele pequeno exército, ele decide dizer não. Mas não é apenas um não, ele diz: eu não vou dividir com estranhos a comida da minha mesa que eu coloquei para a minha família e para os meus servos. Existem pessoas que no teu dia mau se levantará com palavras para ferir a tua alma. Mas o que você precisa entender é que o teu recurso não vem dessa terra, o teu recurso vem do céu. O Deus que faz brotar de dentro de um peixinho moeda continua operando milagres nos dias de hoje. E por que você abre o peixe e não encontra lá o dinheiro? Porque a tua fé é pequena. Você precisa entender que o milagre não parou, porque Jesus morreu e ressuscitou. Ele continua acontecendo nos dias de hoje. Basta apenas acionar a fé para viver o sobrenatural. Nós olhamos para um homem que tripudiou de um exército e de um rei no momento da sua dificuldade. E quando os seus servos perceberam o perigo iminente, correram até Abigail para relatar a sandice daquele homem tolo. E em nenhum momento Abigail acaba com o casamento, assina o divórcio, decide destruir a sua família, como é a moda dos dias atuais. Ela enfrenta as adversidades de cabeça erguida, entendendo que em Deus ela teria habilidade para vencer a guerra que havia se instituído. Ela já sabia que Davi e o seu exército viria para exterminar a sua casa prontamente. Ela prepara um banquete, 5 quilômetros de distância. Ele foi 5 quilômetros e já estava voltando mais 5 quilômetros. Em 10 quilômetros foi o tempo que ela teve para preparar um banquete, para preparar a alimentação. E ela corre com o jumento, com os seus animais, para encontrar com Davi. E quando ela chega, ela mostra a sua sabedoria, porque ela se humilha, reconhecendo que o erro não é apenas do marido, mas dela, porque ambos são uma só carne. Então o erro dele é o meu erro também. Em um tempo de individualidade, e eu acredito que isso foi muito propagado pelo inferno, porque ele deseja destruir e dividir o casal. É a minha conta, é o meu celular, é o meu projeto. Não, é o nosso projeto, é o nosso celular, é a nossa casa, é a nossa família, é a nossa finança, são os nossos filhos. Quando nós entendemos esse princípio, tudo se torna mais fácil. Porque na individualidade o diabo ataca e destrói, mas na comunhão ele determina o livramento e a bênção. Ela luta pela sua casa e ela diz: eu errei, eu pequei. E ela intercede pela sua família. Ela diz: Davi, não derrame sangue inocente. Eu sei da sua fama, eu conheço as suas histórias, porque todos naquele território já ouviram falar de um homem que venceu um gigante, de um homem que venceu ursos e leões. A sua fama percorria a terra. O Carmelo é tão perto, tão próximo do centro de Jerusalém.
Então aquele território, todos conheciam as histórias de Davi. E ela intercede, e palavras minhas, não acrescente no seu currículo sangue inocente. Porque em todas as batalhas lutadas e vencidas foram por um propósito justo. E dentro da casa dela existiam pessoas inocentes que teriam a sua vida ceifada por conta de uma tolice de um homem. Existem circunstâncias, queridos, e eu cheguei aqui dizendo que você hoje se levantará para lutar pelo seu território. Porque quando eu dobrei o meu joelho aqui, o Senhor disse que casas de alguns irmãos que estão presentes nesse lugar estão sendo bombardeadas pelo inferno. Aleluia. E o Senhor me trouxe para dizer: levante-se e defenda o seu território. Da porta para fora o diabo pode até agir, da porta para dentro não. Porque você está dentro dessa casa. E aonde você está, a paz. Aonde você está, a presença de Deus. Aonde você está, a prosperidade. Porque a palavra garante que nem o justo nem a sua descendência mendigará o pão. A Bíblia nos dá a certeza de 8.000 promessas de vitória, de Gênesis, Apocalipse. Eu só preciso ativar cada uma delas. Dizer: eu creio que haverá livramento. Eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que haverá libertação na minha família. Eu creio que Satanás e seus demônios vão bater em retirada. Eu creio. Minhas irmãs e irmãos, nós somos muros de contenção. Você sabia que Deus te plantou em determinados lugares para que Satanás recue? Para que ele entenda que daqui para frente não pode mais. Não pode mais. Porque você está ali, posicionado. Quando eu aceitei a Cristo, quando Deus me tornou um muro de contenção, eu estava declarando dentro do meu lar, e eu declarava todos os dias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Da última vez que eu vim aqui nesse altar, eu declarei essa frase bíblica: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu falei nesse altar e eu me lembro como o dia de hoje. Entenda, meu pai era um assassino. A partir do momento em que eu lutei pelo meu território, Deus transformou um assassino em pastor. A partir do momento em que eu tomei posse do meu território no reino espiritual e comecei a defender aqueles que estavam debaixo da minha responsabilidade espiritual, aleluia, Deus fez de um ladrão um homem honesto e constrói casa em meio a uma campanha e que pode fazer uma revista, porque quando ele foi ordenado teve que passar. Não deve ao Serasa, não deve ao SPC, não tem conta em atraso, porque aquele em que recebeu a graça de setembro do Espírito Santo não é mais, é uma nova criatura. A minha mãe que fumava, que bebia, livre, liberta, transformada. Por quê? Porque houve um posicionamento. Teve batalha, noites sem dormir em oração diversas, jejum incontáveis, não dá nem para contar, Pra vocês terem a ideia, a minha luta era tão grande que durante 3 meses eu li os 42 capítulos de Jó todo dia, porque eu dizia: meu Deus, como é que eu vou sobreviver a tanto ataque? Eu tinha que me nutrir da palavra. O que você tem se nutrido nos dias maus? Meu Deus. Quais têm sido as armas que você tem usado? A força da língua, do braço? Mude a tática. Não deu certo até hoje. Vamos aprender com a irmã Abigail a habilidade de lidar com conflitos. Conversa branda desvia o furor. O teu inimigo está esperando você gritar e você vai chegar dando um beijo, abraçando e dizendo que ama, que perdoa, que Deus é um Deus de oportunidades, que Ele não desiste, que você não vai desistir também. Eu não vim aqui para falar do fim de Nabal.
porque todo mundo sabe que ele morreu, porque o Deus que ama a vida de Abigail entendeu que 10 dias paralisando um homem perverso não foi suficiente para que houvesse um arrependimento do seu coração. É a minha interpretação. É a minha interpretação. Porque um homem paralisado por 10 dias tem oportunidade de avaliar a sua conduta e de se arrepender dos seus maus caminhos. Deus deu chances e oportunidades a ele. Mas ele resolveu não aceitá-la. E está tudo bem. Eu vim aqui para dizer que Deus está nessa noite, eu estou finalizando a minha palavra, colocando limites em algumas guerras. E por que eu estou dizendo algumas guerras? Porque primeiro ele precisa trabalhar dentro de você. Não se parte para o ataque com o espírito derrotado. Existem pessoas que precisam renovar o entendimento e entender que não é qualquer um rei espiritual, que você serve a um Deus grande. Então, primeiro a atitude precisa partir de dentro de mim, a minha identidade. Quem é você diante de Deus? Quem é você em Deus? Quem é você em Deus? A partir do momento que você entende a sua identidade de filho e que você tem um pai, e como pais aqui presentes, vocês entendem o amor que os pais possuem para os seus filhos. Imagine o Pai Celestial, como ele reage quando um filho está sob ataque. Ou você acha que ele vai te deixar sozinho nessa guerra? Mas você precisa chamar pela presença dele. Você precisa acionar os céus. Não pode aceitar facilmente os ataques territoriais. Você precisa abrir a chave com a autoridade que Deus te deu e dizer: este território me pertence, porque aonde eu chego, o reino dos céus chega juntamente comigo. Aonde eu piso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo pisam comigo. Aonde eu chego, a paz que eu carrego chega junto comigo. Aonde eu estou, a graça, o poder, a virtude do Espírito Santo chega, porque eu sou filha e filho daquele que tem poder nos céus, na terra e no inferno também. Promovedor de paz. E por que eu disse alguns e não todos? Porque existem pessoas que, ao fazer uma introspecção, vai observar que precisa buscar o fruto do Espírito. Meu Deus. Não é fácil, gente. Ou vocês pensam que eu nasci pronto, o pastor nasceu pronto. Há um processo regenerativo que muitas vezes dói, porque crescer dói. Abigail não aprendeu a lidar com conflito e vencer o conflito na primeira guerra que ela enfrentou. Ela se tornou especialista na área de tantos conflitos que ela teve que enfrentar ao longo da vida. Na área que você sofre mais perseguição, são as áreas que Deus mais vai te usar para abençoar outras pessoas. Ele vai te dar chave de reinos para que você entre em áreas que já te fizeram chorar, que já te trouxeram dor. E você vai dizer: Senhor, mas como eu que vivi isso é você mesmo. E Deus vai te dar autoridade e poder para entrar em lugares conflituosos e vencer através do poder da palavra de Deus. Porque nós precisamos entender que não é na nossa força, é na força do Senhor. Não é no nosso nome, é no nome do Senhor. Não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Então anime-se. Anime-se. Se revista de força. A pastora Elisete Malafaia, no meio da ministração, ela começou a dizer: eu quero orar com vocês. E a oração dela foi incrível. Porque ela orou em Efésios 6, ela começou a dizer: Senhor, nós precisamos de capacete. Porque as setas estão entrando e atingindo a mente da igreja. Nós precisamos de cinto da verdade, porque tem crente se perdendo na mentira. Nós precisamos de couraça, porque muitas coisas estão chegando ao nosso coração, nos paralisando e nos adoecendo.
adoecendo emocionalmente. Nós precisamos de velocidade na propagação do Evangelho. Por isso os sapatos não podem sair dos nossos pés. Nós precisamos de escudo para nos blindar dos ataques do inimigo, mas não podemos perder a espada. Entenda, irmãos, aqui dentro tem tudo que eu e você precisamos para vencer. Só precisamos aplicar a palavra nas nossas vidas. Só precisamos acordar. A minha filha fala que ela já até se acostumou, agora ela está casada, mas ela se acostumou de quantas e quantas vezes ela acordou com a minha mão na cabeça dela e eu orando, repreendendo as ações de Satanás, repreendendo os demônios e dizendo que na minha casa não vai entrar. Meu Deus. Que ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. E hoje o meu genro diz: sogra, eu me espanto de ver a minha esposa orando pelo meio da casa, levantando as mãos, repreendendo os demônios, abençoando. Eu chego com a compra e ela diz: não tira nada do saco. Nós vamos orar e vamos agradecer pelo alimento. E por que ela faz isso? Porque exemplo arrasta. Precisamos fechar mais a nossa boca com a murmuração e ativar a fé com o reino espiritual, para que os nossos filhos aprendam a lutar, para que eles aprendam a se defender, para que eles aprendam a aplicar aquilo que você faz diariamente. Precisamos verbalizar mais, aleluia, o reino dos céus dentro da nossa casa, aleluia. Desliga um pouquinho a televisão, desliga um pouquinho o celular, desliga um pouquinho o chiado externo e declara Cristo dentro da sua casa. Leva os seus filhos para perto, dialogue, converse, que eles sintam que você é o maior intercessor das suas vidas, que você é a pessoa mais confiável, que eles podem se reportar. Aleluia, que eles se sintam seguros e amados na sua presença. Os servos de Abigail sabiam que podiam contar com ela, que ela não teria medo da guerra, que ela teria coragem para enfrentar um rei com o seu exército, um rei com fama memoráveis. Ela vai, e a doçura e a sabedoria das suas palavras apaziguam uma guerra. Eu venho nessa noite finalizar a minha fala dizendo e declarando sobre esta igreja sabedoria, discernimento espiritual, compreensão, porque nem sempre aquele que está sendo o instrumento usado por Satanás tem noção de como ele está sendo usado pelo inferno para te entristecer e te ferir. Então tenha compreensão, tenha ação. Não adianta compreender, não adianta discernir, não adianta ter sabedoria e ficar de braços cruzados vendo o circo pegar fogo. Você precisa chamar para si a responsabilidade e dizer: a minha família pertence ao Senhor Jesus Cristo, a minha parentela pertence ao Senhor Jesus Cristo, a minha rua pertence ao Senhor Jesus Cristo, o meu bairro pertence ao Senhor Jesus Cristo. Mas declarar e não agir, saia do comodismo hoje. Já pense na estratégia do que você pode fazer para visitar alguém amanhã e domingo trazer para o culto. Porque é ação. Deus está esperando uma atitude, Abigail. Você precisa agir. É tempo de preparar o guisado, preparar o banquete, ir ao encontro e colocar limite nas guerras. Paralisar uma guerra. Existem pessoas que estão aqui, que a guerra é tão intensa que você pensa que vai morrer no processo. Mas o Senhor me diz aqui que hoje Ele te dá autoridade espiritual para defender a geografia que Ele te plantou. E não é na força do grito,
É na habilidade que Ele vai te dar para vencer essas questões difíceis. Deus está te dando humildade, porque nem sempre você vai chegar arrotando santidade. Muitas vezes você vai chegar com muita humildade, respeitando aquele opositor e declarando o que tem de melhor dentro da sua vida. Deus vai te dar fé para ter ousadia de lutar por aqueles que dependem de você espiritualmente falando. Deus vai te dar confiança que quem está na sua vida, que habita em teu ser, é poderoso para vencer através de você.